Apesar da existência de uma legislação que determina o estudo da história dos povos afro-brasileiros, ainda existe muito desconhecimento sobre o assunto. É neste contexto que debateremos como se deu a diáspora africana na Paraíba, as festas negras enquanto representativas para a identidade cultural do Estado e quais são os meios de se caminhar em direção a uma educação antirracista. Convidamos para estar conosco neste episódio a professora doutora Solange Rocha, vinculada ao Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e ao NEAB, Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas. Essa gravação é especialíssima, porque faz parte de uma série de 2 episódios que produzimos em parceria com o governo da Paraíba através do edital #CulturaPB na Web, Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba e Pró-Reitoria de Extensão da UFPB, juntos em mais um Senta que lá vem história. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Senta que lá vem história. Eu sou o Miguel Ferrari. Eu sou Gabriela Castro. Eu sou Elivelton Rodrigues. E eu sou a Luara Alencar. No episódio de hoje, temos como convidada a professora Solange Rocha para falar um pouco sobre a história da população negra na Paraíba no século XIX. Professora, bem-vinda. Fala um pouco para a gente sobre a historiografia acerca do tema e dá uma introdução para a gente aí. Certo. Olá, primeiro quero agradecer o convite para conversar sobre a história da gente negra na Paraíba no século XIX, na sociedade brasileira oitocentista. Pensar essa população, gente negra, pensar escravizados, livres, libertos e ingênuos. E essas categorias jurídicas, elas ganham espaço na historiografia brasileira, sobretudo a partir da década de 1980, com a história social da escravidão. A história social, ela traz pressupostos, novos pressupostos para compreender as experiências de vida desses sujeitos sociais. Em especial, sobre a população escravizada, elas passam a ser vistas como agentes históricos, sujeitos que atuaram ativamente na sociedade escravista. Então, a partir daí, nós podemos construir novas narrativas sobre a população negra e também sobre a população escravizada. Nos meus trabalhos, nos meus estudos realizados nas últimas 2 décadas, tenho enfatizado essa diversidade de pessoas negras no século XIX, para se contrapor àquela visão de que toda pessoa negra era escravizada. Então, no meu estudo de 2007, que é a minha tese de doutorado, mas antes disso, a minha dissertação de mestrado de 2001, já trazia esse debate mostrando esses vários sujeitos negros, como eu mencionei anteriormente, para termos uma melhor compreensão da sociedade oitocentista, da complexidade das vidas humanas no passado. Então, a partir da história social, foi possível construir narrativas tanto de mulheres e homens e crianças escravizados, de homens negros da elite e de escravizados rebeldes que se colocaram contra o sistema escravista. Nessa historiografia, nova historiografia da história social, que tem uma forte influência nos estudos do Edward Thompson, um historiador inglês, eu gostaria de destacar alguns historiadores e historiadoras que desenvolvem os primeiros trabalhos, como João José Reis, Robert Slenes, Sidney Chalub, Silvia Lara, Célia Azevedo, na década de 80, com os primeiros estudos, e
e antes a própria Kátia Matoso, né, que em 1979 produziu Ser Escravo no Brasil, que é exatamente essa perspectiva de pensar a vida, as vivências dessas pessoas escravizadas, como agentes ativos. Em especial na Paraíba, nós vamos ter um trabalho muito importante, que é de Diana Galiza, O Declínio da Escravidão, que é uma dissertação de mestrado que foi defendida em 1976 e publicada em livro em 1979. É um livro numa perspectiva, um texto numa perspectiva econômica, mas ele é fundamental para ter uma compreensão do sistema escravista na Paraíba, uma vez que uma historiografia tradicional, mais conservadora, como aquela produzida no Instituto Histórico Geográfico Paraibano, que é de 1905, muitos estudiosos que atuavam muito numa linha de produção de ensaios, né? Muito diferente dessa historiografia mais recente, a história social, que a produção, os estudos são baseados em pesquisas empíricas, em documentos, em fontes, né? Como a própria Diana Galiza fez, apesar de não estar inserida dentro dessa história social, como eu falei anteriormente, mas a pesquisa dela é embasada em muitas fontes, como inventários, testamentos, classificação de escravos, vários documentos oficiais, né, mostrando essa presença desses escravizados. E Galiza, ela afirma essa existência de escravizados na Paraíba, uma vez que essa outra historiografia, esses outros estudos mais tradicionais, minimizava essa presença de escravizados e até mesmo de pessoas negras. Na minha tese, que é intitulada Gente Negra na Paraíba Oitocentista, eu enfatizo a existência dessa população negra. Depois nós vamos tratar de alguns dados estatísticos, né, baseados em fontes históricas, que afirmam, que mostram essa presença de escravizados e de pessoas negras, libertas e livres na Paraíba desde o século XVIII. Nós temos já vários estudos sobre o tema da população negra, em específico da escravidão na Paraíba. Nesse sentido, gostaria de destacar que em 2018, 2019, a partir de uma iniciativa do NEAB, Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas, do Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista e do Programa de Pós-Graduação em História, eu e Matheus Guimarães organizamos 3 livros com a síntese dos vários estudos que nós temos aqui na Paraíba, né, que trata dessa população negra desde o período colonial até o tempo presente. E, nesse sentido, a Paraíba, como os outros estados, as outras regiões do Brasil, tem produzido muito, né? São muitos os temas que abordam essa trajetória dessa população na diáspora. Como outros autores já colocaram. Então, nós vamos ter temas sobre tráfico, sobre famílias, sobre compadrio, várias formas de resistências diretas contra o sistema, os quilombos, a questão de resistência a partir das fugas, e também ações na justiça, a conquista da liberdade, desde a primeira metade do século XIX, as relações com os povos indígenas em quilombos. Então, são vários, as festas negras, são vários estudos, vários temas que têm sido abordados pela historiografia nacional, né? E aqui na Paraíba também nós podemos dizer que temos
acompanhado esse debate, né? Há inclusive textos como das mulheres negras e escravizadas que já circulam em outros países, né? Uma vez que nós temos textos traduzidos em inglês, e isso é muito importante, que é exatamente mostrar essa produção historiográfica aqui na Paraíba e no Brasil, né? Então, Solange, eu gostaria que você falasse brevemente como se deram as travessias atlânticas dos africanos até a Paraíba em específico, qual era o quantitativo populacional e de que etnias, povos africanos era composta a demografia daquele período. Certo. Então, vamos falar um pouco sobre o tráfico de africanos escravizados, né? Esse é o termo utilizado atualmente nessa travessia atlântica. E aí é lembrar que a maior parte da população que foi escravizada no Brasil e nessa região que era chamado Norte, essa população escravizada que pertenciam, que estavam vinculados a vários grupos étnicos, né? Nós vamos lembrar da região do Congo e Angola, dos povos bantus. 2/3 dos cerca de 12 milhões de africanos que sobreviveram à travessia atlântica vieram dessa região. O outro 1/3 da África Ocidental, da região ali do Golfo de Benin, no caso, a Bahia, que recebeu em maior número essas pessoas africanas. Para termos uma ideia, a travessia durava cerca de 30 dias de Luanda, Angola, até o porto do Recife. A Paraíba, ela não tinha, ou pelo menos foram poucas as viagens que foram organizadas em direção ao continente africano. A maior parte da existência da escravização de pessoas que nós tivemos era a intermediação de Pernambuco, né, que tinha ali tinha o seu porto de receber escravizado e fazia redistribuição para várias capitanias e províncias, incluindo a Paraíba, né? Nós temos alguns casos só no século XVIII, pelo menos dois navios que saíram da Paraíba em direção à Costa da Mina, mas isso que prevalecia. Com relação aos dados populacionais da população escravizada na Paraíba, nós vamos ter alguns dados a partir do final do século XVIII, 1798, para ser mais específica, que nesse período a Paraíba tinha cerca de 22,3% de pessoas escravizadas. No século seguinte, no século XIX, no início, nós vamos ter 21% de pessoas escravizadas, num total de uma população de mais de 50 mil pessoas. Em 1851, século XIX, a população total da Paraíba ela aumenta de forma significativa. Eram cerca de 202.466 habitantes. Desses, cerca de 13% eram pessoas escravizadas, ou seja, mais de 28 mil pessoas escravizadas. E quando nós tivemos o primeiro censo nacional, em 1872, a população total da Paraíba era de 376.226 residentes, sendo que a população escravizada ela era diminuta, né? Ela vinha diminuindo a cada século, a cada década, e nós vamos
identificar 5,7, e isso era um total de 21.526 pessoas, né? Então, nós podemos dizer que essa população escravizada, ela não era a maioria, mas se considerarmos a população negra, como mencionei anteriormente, as pessoas libertas e livres, em 1872, a Paraíba tinha 59% de pessoas pretas e pardas, né? E não podemos esquecer que o século XIX é um século de muitas mudanças no sistema escravista, né? A partir de 1850, há esse declínio, há o tráfico interprovincial. Por exemplo, a professora Diana Galiza, que eu já mencionei, ela nos traz alguns dados. Entre 1874 a 1884, mais de 3.000 escravizados foram deslocados para o centro-sul do Brasil. É uma área que vinha desenvolvendo a lavoura cafeeira, e as fazendas tinham um grande número de população escravizada. Muitos saíam do atual Nordeste, que no século XIX era chamado de Norte. Então, há esse deslocamento, né, esse processo de crise, esse tráfico interprovincial, que também contribuiu para a diminuição dessa população escravizada. Doenças, epidemias como cólera, febre amarela também foram responsáveis pelas mortes dessas pessoas. Mas muito mais do que afirmar, e foi importante o livro de Galiza, 1879, essa existência dessa população escravizada, que a Paraíba era um território escravista, é afirmar também a existência de uma população negra, livre e liberta, e que ao longo do tempo tem se revoltado, tem mostrado uma resistência às opressões. A exemplo do que nós tivemos em 1851-52, com o Rompo da Abelha, foi uma revolta de pessoas livres, libertas e que tinham medo de serem reescravizadas. E em 1874 nós tivemos o quebra-quilos, que tem uma participação dos povos, melhor dizendo, da população escravizada. Há inclusive um estudo do professor Luciano Mendonça Lima, da UFCG, que ele mostra essa participação dos escravizados nessa revolta popular, né, que exatamente se contrapunha a essas opressões do século XIX. E mais recentemente, nós podemos lembrar as próprias manifestações culturais que se iniciaram no período colonial, no século XIX, que são as danças, o samba, a ciranda, o coco. Então, são expressões do passado que nós ainda vamos encontrar no tempo presente, mas penso que nós vamos falar um pouco adiante sobre esse tema. Então, Solange, falando um pouco ainda, entrando nesse assunto sobre a cultura, né, a gente entende que a cultura está associada à formação das identidades sociais. E é através da educação, tanto formal quanto informal, que aprendemos as representações dos signos e as representações culturais e de formação identitária. E dentro desse aspecto, a gente queria saber como podemos perceber a influência da cultura negra na sociedade brasileira e de que forma esses aspectos culturais eles formam um fator de unificação para a população negra. Certo. Então, essa questão é muito interessante para nossa reflexão sobre as formas de humanização dessa população negra, que na maior parte da história do Brasil, cerca de 388 anos, foi escravizada,
e muito recentemente que nós temos uma sociedade sem escravidão, né? São 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. E as expressões culturais eram uma forma de mostrar essa humanidade de enfrentamento à sociedade escravista. Então, são várias as manifestações pelo Brasil afora e aqui na Paraíba. Nesse sentido, quero lembrar uma historiadora, Maria da Vitória Barbosa Lima, o Matheus Guimarães também faz esses estudos, a Nayara Alves também traz essas manifestações e como é que a população escravizada ela vai se reinventar nesse processo da diáspora, né? Como é que um ato religioso, uma festa religiosa, ela envereda por festas nos espaços públicos, né? E aí eu quero lembrar algumas manifestações, como o samba, o batuque, o entrudo, o carnaval, o reinado do Rosário Congo, que é muito comum nos dias de hoje, em Minas Gerais, os maracatus e cabindas. Né? Então, são essas manifestações populares que têm essas conexões de culturas, da cultura europeia, da cultura das culturas indígenas. Tá? Então, nós vamos ter essa, e africana, obviamente, e nós vamos então, ter essas reinvenções nesse contexto da diáspora, e como foi colocado, era uma forma de construção dessa identidade e de sobreviver numa sociedade escravista. Então, é muito interessante, esse que é um campo de estudo, né, sobre a questão das festas. E nós tivemos os maracatus na Paraíba até as primeiras décadas do século XX. Ademar Vidal tem livro fazendo esse mapeamento, deixando essas memórias sobre o maracatu. Mas o que nós vamos observar é que a partir da ação repressiva do Estado, por meio do aparato policial, algumas dessas manifestações elas desapareceram ao longo do tempo. Mesmo quando nós temos informações sobre o samba, sobre os batuques, a partir de documentos da polícia, da Secretaria de Polícia do século XIX, oprimindo essas práticas culturais, que mostra também uma forma de resistência. A própria capoeira do século XIX também havia essa perseguição. Em 1890, melhor dizendo, na legislação brasileira havia declaradamente essa perseguição e punições para aquelas pessoas que estivessem desenvolvendo prática do que ele chamava de capoeiragem, E a questão dos maracatus também, aqui na Paraíba, então nós vamos ter esse desaparecimento. E no tempo presente, nos últimos 10 anos ou mais, nós temos os maracatus que têm ressurgido na Paraíba e buscando exatamente essa expressão cultural da época da escravidão que está vinculado a essa cultura africana. Então, isso é muito interessante, como é que isso se faz presente. Falava anteriormente da roda de coco e da ciranda, que é uma expressão cultural do Nordeste muito forte na Paraíba, que tem... ela é desenvolvida em vários, não só no litoral, mas no agreste também. E aí eu quero lembrar a comunidade quilombola Caiana dos Crioulos, que fica em Alagoa Grande, que construiu a sua identidade racial negra e sua identidade quilombola a partir dessa roda, a partir dessa expressão, que se
afirmaram como pessoas que vivem numa comunidade quilombola e tem mostrado essa expressão cultural pelo Brasil afora. Né? E isso é muito importante, né, nessa construção dessa identidade, porque eu tenho a compreensão que a afirmação, a consolidação de uma identidade ou identidades, né, como Stuart Hall já falava, são muitas as nossas identidades, são dinâmicas, fluidas, mas essa capacidade de uma ação política mais efetiva. Então, pensar que essas expressões, essas festas negras, elas tiveram e têm uma importância para essa construção identitária e ação política no sentido de uma equidade racial, de uma igualdade racial, uma vez que nós vivemos numa sociedade de extremas desigualdades sociais. E é fundamental esse protagonismo de pessoas negras, com pessoas aliadas, exatamente para se buscar minimizar esse racismo e essas desigualdades. Inclusive, só uma observação, a professora Solange citou o coco de roda e a ciranda, e nós temos um episódio específico sobre esse assunto. Se o público tiver interesse em se aprofundar, é só acessar nosso Instagram, @senta-que-lá-vem-podcast. A respeito da consolidação das identidades, o educar ele é muito importante. E nós, como futuros educadores, como nós podemos romper com as metodologias coloniais e criar uma educação antirracista? Exatamente, a educação ela é fundamental, né, para a mudança de mentalidade, de imaginário e de práticas racistas, por exemplo. Né? E, nesse sentido, uma educação antirracista, uma educação emancipatória, libertadora, na perspectiva de Paulo Freire, e agora a educação decolonial, são caminhos interessantes para mudanças na educação, né? Nessas narrativas históricas. Uma vez que nós temos nos livros didáticos ainda visões distorcidas sobre a população negra, por exemplo, sobre os povos indígenas também, né, para lembrar esses grupos que têm sido subalternizados na história e têm sido pautados por estereótipos e estigmas. Nesse sentido, é importante lembrar que nós temos duas leis federais que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases. Eu me refiro à Lei 10.639, que se trata da educação das relações étnico-raciais, história da África e da cultura afro-brasileira. E a segunda lei, ela tem o número 11.645 e tornou obrigatório o ensino e a história dos povos indígenas. É uma lei de 2008. Né? São normativas que estimulam essas mudanças, determinam mudanças no currículo escolar, nos vários níveis, desde a educação infantil até o ensino superior. São leis recentes, mas elas são resultado de lutas, né, dos movimentos sociais negros, e aí eu estou me referindo à luta mais recente, pensando do Movimento Negro Unificado de 1978, que dentre as várias demandas, bandeiras de luta, estava lá a importância da mudança do currículo, de trazer uma história da população negra que enfatizasse a sua agência, a sua luta contra o sistema escravista, né? A exemplo do Quilombo de Palmares. A própria Lei 10.639, de 2003, considera 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra, né, em referência a uma das lideranças do Quilombo de Palmares, que foi Zumbi, morto em 1695. Para além do
dos quilombos, nós temos muitas narrativas, muitas obras, muitos estudos com novas narrativas sobre a população negra que pode e deve ser utilizada em sala de aula, mostrando uma outra história sobre a população negra e pensar essa população para além de um sujeito escravizado, como eu mencionei no início, que mesmo no longo período da escravidão, tivemos pessoas que nasceram escravizadas, pessoas que chegaram aqui na condição de escravizadas como os africanos, mas que conseguiram, lutaram e conquistaram a liberdade. E também lembrar sempre da violência do sistema escravista. Não é pelo fato de pessoas africanas, crioulas, pardas, terem conseguido a liberdade. Tem até o caso da Gertrudes Maria, que é uma personagem histórica que, em 1828, ela entra com ação contra o seu proprietário, aqui na capital da Paraíba, então chamada cidade da Paraíba, que não havia uma violência contra essa mulher, porque exatamente ser escravizada era não ter liberdade de circulação, era tudo monitorado, era não ser dona de si, era o próprio proprietário definir a questão do castigo físico. Então, o sistema escravista é um sistema de violência, de opressão, não é esquecer essas questões, mas destacar que mesmo nessa condição adversa, as pessoas construíram e se reinventaram. Além disso, nós temos um campo de pesquisa que tem se construído nos últimos 10 anos, que é o pós-abolição, que é pensar essa população negra depois do 13 de maio de 1888, como é que esses sujeitos têm vivido e sobrevivido no Brasil republicano, por exemplo. Nesse sentido, eu quero destacar a trajetória de um homem diaspórico que nasceu aqui na Paraíba, mas viveu em várias partes do Brasil, de norte ao sudeste, que foi o Eliseu César, que nasceu em 1871. Ele era um homem negro livre, começou como tipógrafo, trabalhando em jornais. Em 1894, lançou um livro de poesias, denominado Algas. Em seguida, ele se mudou para Recife, fez o curso de Direito na Faculdade de Direito em Recife. Depois disso, migrou para o Sudeste, para Vitória. Não teve êxito, fez uma nova mudança e foi para o norte do Brasil, em Belém, se estabeleceu em Belém, e ali ele teve uma carreira bem sucedida no campo da educação, como jornalista, como político. Foi um deputado estadual do Pará e ficou ali até por volta de 1910, 1911. E, mais uma vez, ele migrou para o Rio de Janeiro, São Paulo, e, por fim, se estabeleceu no Rio de Janeiro e se tornou um advogado, um jornalista. Ele era do editorial do Jornal do Brasil, jornal popular do início do século XX, e também fez parte da Federação dos Homens de Cor, porque ele acreditava na República como uma forma de lutar por mudanças, por igualdade social. Ele era um republicano e ele faleceu em 1923. Era muito popular no Rio de Janeiro. Inclusive, no mês passado, foi publicado um artigo que apresenta a trajetória que foi elaborada por mim, professor Hélio Flores, da UFPB, e o professor Petrônio Domingues, da Universidade Federal de Sergipe, que nós temos estudado esse personagem desde 2014. E agora nós publicamos, então, esse artigo, está disponível na internet, na revista Afroásia. Quem tiver interesse de conhecer a trajetória desse personagem que nasce numa sociedade escravista livre e que se desloca por vários estados, cidades brasileiras. E, de certa maneira, ele reflete
né? Ele traz essa característica da população negra, que é exatamente esse deslocamento geográfico em busca de oportunidades para se estabelecer na sociedade brasileira. Nós também trazemos informações de como é que ele vivenciava o racismo num contexto que predominava os estigmas e um racismo científico, né? Então fica essa dica, então, se alguém tiver interesse em conhecer esse personagem, que também faz parte da Academia Paraibana de Letras, né? Um patrono da Academia Paraibana de Letras. Como eu sempre digo, as pessoas pouco conhecem a história da gente negra brasileira, mas a historiografia brasileira tem feito um trabalho muito intenso de pesquisa e também um esforço de popularizar, de democratizar a educação, tanto no espaço escolar como um público mais amplo, né, com a divulgação científica. E, por fim, quero também destacar que nós do NEAB, nós temos uma coluna mensal no jornal Brasil de Fato, intitulada História Pública e Narrativas Afroatlânticas, que é exatamente a tentativa que nós fazemos de estabelecer um contato da universidade com a sociedade, trazendo essas novas narrativas sobre a gente negra brasileira. Professora, muito obrigado pela sua participação. E antes de finalizar o episódio, a gente gostaria de saber se a senhora tem mais alguma indicação de livro, leitura ou audiovisual para fazer a respeito do tema. Miguel, agradeço pela a sua questão e quero destacar que o NEAB, Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Brasileiro Indígenas, tem produzido materiais para divulgação dos conhecimentos sobre a população negra em atendimento à determinação da Lei 10.639. Como eu coloquei anteriormente, se trata da história da África e da cultura afro-brasileira. Recentemente, em 2018 e 2019, nós publicamos 3 volumes da coleção afro-paraibana, que se trata de Travessias Atlânticas e a Paraíba Afrodiaspórica. E nesses 3 volumes são profissionais de vários campos de estudos que contribuíram com um capítulo. É importante destacar que muitos egressos de cursos de mestrado, de doutorado, fizeram uma síntese dos seus estudos. É uma forma, então, da gente facilitar o acesso a esse conhecimento produzido no espaço acadêmico, na universidade. E temos capítulos, estudos, desde a Paraíba colonial até o tempo presente, destacando o próprio comércio de escravizados, vários territórios da Paraíba, o Agreste, estudos sobre areia, o Sertão, sobre São João do Cariri. Depois, o pós-abolição, também temos estudos da história da educação, trazendo alguns professoras e professores negros que atuaram na Paraíba republicana, nos primeiros anos da República, e mais no tempo presente, estudos mostrando as ações políticas de sujeitos negros organizados nos movimentos sociais. Também projetos de extensão desenvolvidos por professores e professoras vinculados ao NEAB. Essa coleção, ela faz parte das produções do NEAB, mas nós recebemos apoio do Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista, do Programa de Pós-Graduação em História e da editora da UFPB. Inclusive, os 3 livros estão no portal da editora da UFPB. Além dessa coleção afro-paraibana, nós temos também os cadernos afro-paraibanos, que foram editados em 2011, 2012, 2013. São
4 volumes, foram organizados pelo professor Marco Aurélio Pastella, que integra o NEAB. Nesses cadernos são abordados temas como educação, ações afirmativas, quilombos, literatura, revoltas da população negra, direitos humanos. Esses cadernos eles foram elaborados exatamente para atender à demanda das escolas. Nós concorremos a um edital nacional de PROEST e recebemos apoio do governo federal. E, por fim, quero destacar que eu e a professora Vitória temos coordenado o projeto de digitalização de fontes históricas desde 2013, em parceria internacional com a Biblioteca Britânica e a Vanderbilt, e recebemos também apoio do governo federal em 2015 do Ministério da Cultura. E como resultado desses 2 projetos, foram digitalizados mais de 100 mil documentos que serão disponibilizados para o público. Uma parte já está disponibilizado na rede de computadores, ou seja, na internet. E com esses 2 projetos, o nosso principal objetivo é exatamente a democratização do acesso às fontes históricas e, com certeza, a realização de mais estudos sobre a sociedade paraibana do período colonial e do período imperial, uma vez que essas fontes digitalizadas, elas são do século XVI, XVII, XVIII, XIX e um pouco sobre o século XX, mas uma maioria desse período, desse passado mais recuado. Então, esses são alguns dos projetos que nós temos desenvolvidos. Nos próximos meses, nós vamos realizar uma jornada internacional virtual, nesse contexto da pandemia, os eventos estão sendo realizados dessa forma, com o objetivo de divulgar esses documentos que foram digitalizados não só nos acervos da capital, mas também de outras cidades paraibanas, como Mamanguapes, São João do Cariri. Então, nós temos muitos documentos ainda a serem utilizados para pesquisa, para nosso conhecimento sobre essa experiência histórica, não só da gente negra, mas da sociedade oitocentista no geral. E quando nós pensamos essa população negra, às vezes, ela é o centro da narrativa, mas pensamos ela de forma relacional com os povos indígenas, com os brancos pobres, com as elites econômicas e políticas, e até mesmo, como eu mencionei, pessoas negras da elite. No meu estudo eu trago o Manuel Pedro Cardoso Vieira, que é nome de rua, aqui na cidade de João Pessoa, e também é patrono da Academia Paraibana de Letras, e um outro, o Simplício Carvalho, também do século XIX, que foi um integrante da elite. Ou seja, os estudos históricos têm mostrado uma população negra muito mais complexa do que se colocava décadas atrás, de pensar o escravizado como sujeito, a pessoa negra como um sujeito escravizada, É muito mais complexa essas relações sociais do período colonial e do imperial, ou seja, do Brasil escravista. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Senta que Lá Vem História. Queremos agradecer também a participação da professora Solange Rocha e agradecer a você também, ouvinte, por ter ficado até o final. Se quiser ficar ligado nos próximos lançamentos, só seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até mais, senta que lá vem história.